verde, amarelo, azul. Teremos o Brasil jogando contra a África do Sul neste último dia de data oficial da FIFA para a preparação para a Copa do Mundo, mas o Tino Marcos já está lá com o técnico Luiz Felipe Scolari. É isso, Galvão. Seleção brasileira voltando a jogar, não atuou ainda em 2014 e não vai voltar a atuar até depois da convocação final para a Copa. Dá pra gente apostar que hoje a gente vai conseguir, com essa base da Copa das Confederações, repetir aquela química, aquele entrosamento que a gente viu no ano passado, Filipão? Boa tarde. Sim, boa tarde. Claro que dá para apostar, são jogadores, 95% são que estavam na Copa, o sistema é o mesmo, o ambiente é o mesmo, pode ficar tranquilo que nós vamos fazer um bom jogo. Rafinha e Fernandinho ganham uma chance de jogar e quem sabe de disputar uma vaga para a Copa. O Rafinha e Fernandinho ganham a oportunidade. Vou observá-los com mais intensidade do que os outros que já estão na equipe há mais tempo. Não dá para... Vamos ver. Deixa para depois. Realmente é muito barulho. A gente consegue até ouvir bem o Felipão, mas é muito barulho por aqui. A vuvuzela e caixa de som, Galvão. Você como eu, assim como eu, nós estamos de fone, conseguimos nos comunicar. Ele ali fica nesse ambiente muito alto, mas o importante é que ele entenda bem o jogo, né? Que faça bem a leitura do jogo. O estádio está muito longe de estar lotado, com sua capacidade acima das 90 mil pessoas. Faz um certo frio para o final de verão e o Johannesburg está acima dos 1.500 metros, acima do nível do mar. Choveu muito forte o dia todo, choveu nos últimos dias. A temperatura, depois alguém me confirma, anda aí pela casa dos 16 graus, muito bom para se jogar futebol. Nós vamos ter agora o protocolo, vamos ter execução dos hinos nacionais de África do Sul e de Brasil. Os africanos vivem assim ainda as emoções, né? Depois da morte de Nelson Mandela, Madiba, o grande homem da história desse país e um dos grandes nomes, um dos grandes homens do século XX. A camisa, você vê lá, a camisa ali com o número 466/64, 466/64, que era o número da cela, uma cela de 2,5 metros por 1,5 metro, onde ele esteve décadas preso na ilha de Robben Island, na ilha de Robben, perto da cidade do Cabo, de onde saiu para ser presidente da República, liberado. Você está vendo ali o presidente Zuma, que está ao lado do neto de Mandela. Todas essas emoções, o embaixador brasileiro, ali de cabelos brancos, que se aproximou ali para conversar com as autoridades sul-africanas, também de óculos ali no centro, aquele que ficou mais paradinho no centro, aquele que foi o homem que presidiu o comitê organizador da Copa do Mundo. Esse que vai à frente é o presidente Zuma. Todas as autoridades ali, e as emoções se renovam a cada dia. E aqui em cada parte da cidade a gente vê as fotografias, as homenagens a Mandela Madiba, como ele é carinhosamente chamado por todos os sul-africanos, o homem que mudou a história, desse país. Aí a parte do protocolo, jogadores de Brasil e de África do Sul sendo cumprimentados por todas as autoridades. O Thiago Silva, como capitão brasileiro, vai ali apresentando ao presidente da África do Sul, que vai ali à frente, todos os jogadores brasileiros. Ele agora vai chegar ao trio de arbitragem, o árbitro é de Angola. Você vê lá o símbolo, o mascote da próxima Copa do Mundo, junto com o mascote do outro lado, que foi o mascote da Copa da África aqui em 2010. É um momento assim, de muita simbologia, esse jogo do Brasil contra a África do Sul, um confronto do país que sediou a Copa do Mundo de 2010 contra o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2014, ainda sob todas essas emoções de 3 meses se completando do falecimento de Mandela. E essa rodada da quarta-feira faz parte dos 100 dias antes da Copa do Mundo. Serão vários jogos. Então vamos fazer um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Diga, Tino. Aproveitando essa temática que você está desenvolvendo sobre a África do Sul, sobre Mandela, a gente está aqui ao lado do coordenador da seleção, o Parreira, que viveu aqui durante 4 anos, foi técnico da seleção e também experimenta essa emoção, essa comoção aqui em torno desses 3 meses hoje da morte de Mandela. Fala.
Não, Pode falar. olha, ele é o grande líder desse país. Ele era considerado um deus aqui por tudo que ele fez. Ele realmente unificou esse país, pacificou, saiu da prisão depois de 27 anos com um espírito de paz, de reunir o país, e por isso ele é considerado um dos maiores ícones e líderes do mundo e um deus para os sul-africanos. Obrigado, Parreira. Galvão. Muito bem, vamos então à execução dos hinos nacionais de Brasil e de África do Sul. Aí tivemos, portanto, a execução do hino nacional brasileiro, a bandeira brasileira tremulando. E já já nós vamos à execução do hino nacional da África do Sul, sua bandeira multicolorida. Essa última imagem mostra exatamente o que a gente encontra aqui na África do Sul, um povo imensamente apaixonado por seu país, por sua recente história, por esses 20 anos de democracia e pela passagem tão marcante de Mandela, do Madiba, que há 3 meses deixou a África do Sul e deixou todo mundo. Casamento, vamos ver a escalação, para que depois você possa analisar. Vamos lá, para a escalação começando com o time da África do Sul. Vamos lá. O Williams, o goleiro número 16. E aí nós vamos ter 4 zagueiros, uma linha de 4 com Ntete, com Konya, com Kumalo e com Mataba. No meio do campo, Furman. São 4 jogadores também. Yali, Serrero e Clarkson, que é um jogador de origem africana. É raro um jogador branco na seleção africana de futebol. Na frente, Parker e Ranti, número 23. O técnico é também da África do Sul, Gordon Igesson. E vamos à seleção brasileira de futebol, que está escalada assim com o Filipão, Júlio César no seu goleiro titular número 1, o Rafinha tendo a oportunidade dele pela direita. Os 2 zagueiros de área são os titulares da seleção brasileira, Thiago Silva e Davi Luiz. O Marcelo pela lateral esquerda também parece ser absolutamente titular. Fernandinho, que vai ter a chance dele com a número 8, ao lado de Paulinho, titular 18, o Oscar na ligação e na armação, na frente Hulk pela direita, Fred pelo meio, Neymar pela esquerda, o técnico Luiz Felipe Scolari, Walter Casagrande,
um adversário que em novembro ganhou da Espanha por 1-0, hein? Não é assim, essa coisa. Não vai à Copa, mas é um time. Olha, historicamente, 4 jogos, não teve nenhuma moleza depois ou 12 resultados. É um time que joga muito na velocidade, não tem aquela força física de outras equipes africanas, mas toca bem a bola, tem muita velocidade, é um time mais leve. Eu acho que vai ser um jogo importante pro Brasil, até porque o Brasil pega Camarões na Copa do Mundo, é um time africano. Depois vai jogar, tem aqueles 2 jogos, dias 3 e 6, mas aí já não são mais amistosos oficiais. Aí você está vendo o trio de arbitragem, já o Arnaldo César Coelho vem aqui para falar do trio de arbitragem. O trio de arbitragem é de Angola. Você confirma aí, Antônio Cachola é o árbitro, Gerson dos Santos e Júlio Gonçalves da Silva Lemos. Os 3 de Angola, país aqui da África, os jogadores vão se posicionando ali pelo meio. Vai jogar todo de branco o time da África do Sul, vai jogar com o seu uniforme tradicional a seleção brasileira. Aí você acabou vendo ali Gordon Igesund. Ele é sul-africano, chegou a jogar no futebol inglês, no Leeds United, e termina com uma série de técnicos estrangeiros. Ele era um centroavante de origem. Arnaldo César Coelho, de Angola, o árbitro, ele vai autorizar, o jogo vai começar daqui a pouco. Arnaldo César Coelho. O árbitro jovem, é o jogo mais importante da carreira dele, apitou apenas 2 jogos internacionais e corre bastante. E pelo aquecimento que ele fez, demonstrou um bom preparo físico. Tá agitado ali no começo, ele tá pitando para todo lado. E vai autorizar e começa o jogo. Brasil! Vai rolar a bola, portanto, na cidade do futebol. No Soccer City, como é oficialmente chamado, o estádio que foi sede dos jogos mais importantes e onde, infelizmente, a seleção do Brasil não chegou. E a final foi aqui, a decisão em 2010, 1-0 para a Espanha. Se bem que faço parte de um grupo muito pequeno que entende que a Holanda tem muito mais para ganhar aquele jogo do que a Espanha. 2 gols, pelo menos, perdidos quando estava 0-0. Depois o Iniesta resolveu decidir a Copa do Mundo. Galvão. Vamos lá, Tino. Depois da jogada aí. Aí a seleção brasileira tocando a bola, vamos identificando os jogadores. Então dizendo que Fernandinho e Rafinha têm uma oportunidade, o Filipão diz que quer deixá-los os 90 minutos em campo. Mas eles não jogam só contra eles mesmos ou contra uma boa atuação de hoje. Por exemplo, o Rafinha tem que se mostrar superior ao Michael, que já jogou tanto, é um jogador tão experiente, não foi convocado dessa vez. E o Fernandinho pelo meio tem que se mostrar superior ao Hernanes, por exemplo, a tantos outros jogadores, ao Lucas Leiva, que seria mais da posição. Não é fácil a vida deles não, mas o coração deles deve estar batendo muito forte. Aí Marcelo, tenta a jogada com o Neymar, grande estrela. Muita gente do Brasil queria ter visto o Neymar na Copa de 2010 jogando aqui na África do Sul. Não veio e vem agora com uma grande estrela do futebol brasileiro. Acompanhe, nós vamos dando também resultados. São jogos importantíssimos hoje pelo mundo inteiro. O Brasil, tanto cruzamento, sai do Williams para fazer a defesa na primeira tentativa de ataque do Brasil. Diga, Tino. Naquela conversa dos jogadores, naquela corrente antes de entrar em campo, o capitão Thiago Silva falou aos demais jogadores que ficou impressionado com a vibração de todos durante o aquecimento. Ele falou, lembramos dos momentos da Copa das Confederações e já entramos em clima de Copa do Mundo. Vamos lá e tal. E foi muito empolgante assim na entrada dos jogadores essa mensagem do Thiago Silva. Bacana que esse seja o espírito, a bola batida para o gol. Júlio César que agora joga na Liga dos Estados Unidos, na Major League, na Liga dos Estados Unidos de futebol, se bem que jogue em um time canadense. Fez ali a primeira defesa dele, mas é muito importante que o Júlio esteja realmente jogando nesse momento. Ele ficou parado muito tempo, mesmo tendo a confiança do técnico da seleção brasileira. Ele acabou ficando parado muito tempo. Ele fez 2 jogos agora na pré-temporada do futebol dos Estados Unidos, lá jogando pelo Toronto. Num deles tomou uma goleada. Tomou 3 gols no primeiro. E aí a seleção brasileira tocando bola no campo de ataque. Nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo. Você já vai sentindo o gostinho da Copa. Nada melhor do que jogar esta partida, que é a última de amistoso oficial. Depois nós vamos ter dias 3 e 6, o Tino e o Mauro. O Mauro Naves também aqui conosco.
vai trazer todas as notícias do lado da África do Sul, mas também do time do Brasil. Já então o Mauro vai dizer esses dois jogos, dias 3 e 6 de junho, onde serão, contra quais adversários, mas não serão datas oficiais da FIFA. É a última vez que adversários que times que vão jogar a Copa do Mundo possam se enfrentar, como por exemplo, Espanha e Itália estão jogando hoje, França e Holanda estão jogando hoje. São jogos também importantes espalhados por todo mundo. A Alemanha jogando com o Chile, vários jogos espalhados por todo mundo. O Japão já jogou, né? Pelo fuso horário, o Japão já jogou e já ganhou de 4-2 da Nova Zelândia. São 51 amistosos entre seleções hoje, Galvão. Olha o cruzamento, a bola que vem para a área, para Fred, subiu de cabeça, tocou para o meio, tentou ajeitar. Oscar chegou para tentar a finalização, a bola acabou batendo ali no Kumalo. Esse é remanescente da seleção do Parreira. Vamos ver como é que vai jogar essa seleção da África do Sul, porque os técnicos anteriores tinham sido todos estrangeiros. Por exemplo, o Parreira preparou a seleção para a Copa das Confederações, o Joel Santana dirigiu a seleção da África do Sul na Copa das Confederações, o Parreira dirigiu na Copa do Mundo e agora o técnico é um ex-jogador do futebol da África do Sul, nascido em Durban, no sul do país. Chegou a jogar na Áustria, mas principalmente no Leeds United da Inglaterra. É a tentativa brasileira, o corte é feito. O Brasil tenta tomar a iniciativa do jogo logo no princípio. 99 dias. A abertura para Brasil e Croácia, para você curtir o Brasil inteiro, parar para se ligar na Globo. Galvão. Direto de São Paulo, no dia 12 de junho, Brasil e Croácia, mas a próxima grande emoção virá na convocação no dia 7 de maio, quando o Luiz Felipe Scolari, então de forma oficial, convocará os 23 jogadores que ele imagina levar para a Copa do Mundo. 6 dias depois ele tem que convocar outros 7 para completar uma lista de 30 para a FIFA, e esses 7 ficam assim numa espécie de stand-by, uma espécie de reserva, se alguém se machucar ou se ele se desentender com alguém, isso, ficam ali oficialmente também convocados. Diga, Mauro. Não, só para responder sua pergunta, Brasil e Panamá no dia 3 em Goiânia e Brasil e Sérvia no dia 6, Morumbi, São Paulo. Sérvia porque o Brasil joga com a Croácia, Panamá porque o Brasil joga com o México. Filipão e Parreira buscam adversários que jogam um futebol semelhante àqueles que o Brasil vai enfrentar na primeira fase. E a primeira falta em cima do Neymar. Chegou lá para pedir desculpa, Clarkson. Há uma rivalidade aí entre quem seria o craque do time. O Clarkson, esse número 19 que você está vendo aí, ou o Sereno, número 10. O Casagrande vai olhar em 10, 15 minutos, ele já disse que é o craque de bola do time deles aí. Se é o número 10 ou se é o número 19. E o Brasil vem para o ataque lá pela direita, a bola enfiada, o cruzamento é feito, outra vez chegou Kumalo para fazer o corte. Chegou dividindo, a bola vai pela linha de fundo, o time do Brasil ficava pedindo escanteio, o Fred ficou pedindo escanteio. Aí a repetição do lance, a bola muito bem enfiada, foi uma característica do Brasil na Copa das Confederações, e o Fred comentou, a impressão que tive que o último toque foi dele mesmo. Tiro de meta, você está vendo a repetição, uma jogada muito bonita e que não tinha impedimento, porque o lateral do outro lado do campo estava dando condição. Agora, Casagrande, aconteceu muito na Copa das Confederações, como o Thiago Silva e o Davi Luiz têm habilidade. O Davi gira a bola lá nesse lançamento longo para a direita e o Thiago Silva gira a bola no lançamento longo para a esquerda. É uma característica desse time, é uma coisa boa da seleção, hein? É uma característica que o Brasil tem uma saída de bola redondinha no meio campo, mas tem também essa saída de bola longa, também perfeita, com um bom passe, tanto do Thiago como do Davi. São duas possibilidades de sair com a bola rolando. E aí, Marcelo, partiu para cima, levou na habilidade. Eu toque ali para Neymar, o corte pintou por baixo. O último toque, entendeu? A arbitragem foi do Neymar, portanto é lateral para a seleção sul-africana. Recupera o Brasil a posse de bola. Paulinho faz o toque de lado. Hulk botou na frente, o Rafinha subia por ali, a bola foi muito comprida. Vai direto pela linha de fundo. Tá voltando aí o Rafinha, que tem uma grande fase do futebol alemão. O mesmo acontece com o Fernandinho, que tem uma grande fase do futebol inglês nesse momento. Mas casa, o cara entra em campo, nunca foi convocado. Entra em campo no último jogo antes da convocação. E o técnico diz assim, vou deixar os dois 90 minutos para jogar. A perna não treme? Olha, eu acho que dá uma ansiedade muito grande. Eu acredito que eles veem esse jogo e realmente é com uma grande possibilidade deles fazerem parte do grupo que vai à Copa do Mundo.
é o último jogo oficial, dia 7 de maio tem a convocação final. Quer dizer, se a gente for falar que as imagens na cabeça da gente fica a última impressão, né? Fica o último jogo, então na cabeça do Filipão vai ter muitas imagens, tanto do Rafinha como do Fernandinho. Eu chamo a atenção para que você veja que os jogadores da seleção da África do Sul têm o seu número, por exemplo, número 23, você vê ali que é o Hunty, que é um atacante, o número 17, você está vendo ali o Parker, outro atacante, mas todas as camisas abaixo do número do jogador tem o 26664. Repito o número da cela de Nelson Mandela. Aí o cruzamento vem bola para a área. Subiram os dois zagueiros do Brasil. O Davi raspou na bola, o Thiago Silva tirou de vez. Nelson Mandela, que esteve preso por dezenas de anos, e veio se transformar num dos grandes homens do século XX e da virada do século XXI. 466/64. Eles vão colocar a barra, mas o número oficial é esse: 466/64. Aí o Júlio César, pronto para cobrança. Nós estamos aqui falando tanto de lista de Filipão, que no dia 7 de maio ele vai fazer a convocação definitiva dos 23 jogadores. Depois pode mexer, mas vai fazer a convocação daqueles que ele quer representando o futebol brasileiro na Copa do Mundo. Então vamos saber de vocês, saber de você, telespectador, você que nos ajuda sempre entrando na página de Futebol do Globo da internet. Você entra lá, olha, globoesporte.com/futebol 2014. Você dá nota enquanto o Brasil vai para o ataque. E aí a bola tocada, enquanto dávamos ali, chegou para fazer o gol Oscar, número 11. O Brasil chega a 1-0 logo no princípio de jogo, aos 9 minutos. Vamos rever com calma. Eu peço perdão porque me fixei ali na mensagem que pedia para o telespectador. Vamos rever com calma o lançamento, que saiu perfeito, a posição era legal. Ele saiu na velocidade, driblou o goleiro, deu um toque por cima do goleiro. O goleiro ficou reclamando do impedimento. Confesso que eu imaginei que fosse marcado impedimento, mas peço perdão. Peço perdão a todos os telespectadores do Brasil inteiro. A ali tinha mudado o olho para ler a mensagem que você vai passar a partir de agora. Então, repito, peço perdão pela falha. 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. O gol marcado pelo Oscar. Um jogo que o Brasil começa bem realmente. Então agora vai lá, você dá nota, tá? Então aquilo que eu dizia ali no momento em que saiu o lançamento para a seleção brasileira, você dá nota. Nos ajude aí. E o Brasil vai para o ataque de novo. Olha o lançamento outra vez. Saiu do gol, Williams, para fazer a defesa. 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. E olha, a história diz que nunca tem jogo fácil. Foram 4 jogos até hoje. Em 96, 3-2, aquele do aviãozinho do Zagallo. Em 97, 2-1. Lá vem a África do Sul, a marcação chega duro por baixo. Insistem os sul-africanos. Escorregou, caiu o Thiago Silva. Cruzamento feito, a bola sobrou atrás. Ajeitou ali o Forma de cabeça. Também outro jogador considerado muito bom nesse time da África do Sul. Júlio César bate para frente de qualquer maneira. Então em 96 foi 3-2, o Brasil perdia 2-0 no primeiro tempo. Em 97, 2-1, esses dois jogos aqui. O Zagallo era o técnico. Em 2009, o Dunga era o técnico, semifinal da Copa das Confederações, 1-0 só, com gol de falta aos 42 do segundo tempo. E depois, em 2012, o único jogo fora da África do Sul, em São Paulo, o técnico era Mano Menezes, 1-0 para o Brasil, gol de Hulk. Então 3-2, 2-1, 1-0 e 1-0. Nunca teve vida mansa o futebol brasileiro contra a África do Sul. 1 para o Brasil. Galvão. 0 para a África do Sul. No lançamento do Hulk. E o toque final, a enfiada de bola do Oscar de Gatilho. O Oscar marcou aqui o 9º gol dele pela seleção e comemorou colocando a bola ali por baixo da camisa, simulando uma barriga grávida, né? A esposa dele, Ludmilla, está com 6 meses de gravidez, ou seja, o neném vai nascer ali já pela época da Copa, o primeiro filho do casal. E tá ele aí, ó. Já já nós vamos mostrar outra vez no ar. Tivemos um tempinho para não correr o risco de perder mais nenhum lance. Já já, quando tivermos uma parada, vamos repetir o gol do Brasil. O gol marcado pelo Oscar, 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul.
O público aumentou, mas fica muito longe de ocupar os mais de 90 mil lugares nesse estádio que em português se chama a Cidade do Futebol. Primeira informação que eu tive foi de 35 mil ingressos vendidos antecipadamente. Hoje falaram em 55. Tô achando que tá mais para os 35 de quando eu cheguei aqui. Não, tá mais para os 35. Aí o Rafinha faz o toque atrás. Thiago Silva. Aí para Davi Luiz. Essa é a última partida da seleção brasileira antes da convocação no dia 7 de maio. Depois o Brasil começa a preparação no final de maio. Dia 3 tem jogo, dia 6 tem jogo. Dia 3 joga em Goiânia contra o Panamá. Dia 6 de junho joga em São Paulo contra a seleção da Sérvia. E no dia 12 de junho em São Paulo estreia na Copa do Mundo jogando contra a Croácia. E claro, você vai acompanhar tudo na Globo. Olha o Brasil marcando a saída de bola. O time sul-africano. Esse é o Foreman. E dá pinta de ser bom jogador mesmo. Faz o toque pela esquerda. Uma tábua. Sai pro apoio. Rafinha tenta apertar na marcação. Agora tocada mais à frente pro Hunt. Ele vem atrás com uma tábua de novo. A marcação brasileira aperta. Ele bate na bola de qualquer maneira. A bola sai pela linha de lado. E o lateral é da África do Sul. Você tá vendo aí o Rafinha. Que vem para jogar 90 minutos. Para aproveitar a chance dele. Aí a bola batida direto por cima do gol do Júlio César. Vamos rever o gol do Brasil. Vamos lá rever o gol do Brasil. E um lançamento longo mais uma vez. Quase fugindo um pouco da característica do Hulk fazendo um lançamento. O Oscar chegou com categoria. Eu gostei da movimentação. O Hulk saiu para receber a bola lá no meio do campo e deixou um espaço completamente aberto nas costas dele e no meio da área. A infiltração do Oscar foi perfeita e o passe do Hulk foi perfeito. Uma bela jogada, quer dizer, o Hulk deixou o Oscar na cara do gol. Aí domina o time sul-africano no campo de defesa. Bola batida para frente, passa pela defesa brasileira e chega ali para Júlio César. Davi Luiz. Aí o capitão Thiago Silva. Fez o toque, Oscar vem buscar, ele já fez 1-0, tá fim de jogo. Tocou para Marcelo. Vai partir para cima da marcação, tem Neymar bem aberto pela esquerda. Aí o Neymar encara a marcação do Foreman. Faz a primeira fita, traz para o meio, sai da falta, ficou sentindo. Tocou de calcanhar, deu uma manquitolada ali, fez o toque de calcanhar. Aí o Paulinho. O Neymar desistiu de ir na bola. O Paulinho chega por lá de qualquer maneira. O Linconha bateu para frente. Ali para fazer o corte quando o Paulinho chegava. Vamos aí nos aproximando dos 16 minutos deste primeiro tempo. 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Globo, a gente se liga em você. Aí a falta que vai favorecer a seleção da África do Sul. Aí vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento, a bola para a área. Davi Luiz subiu, tirou de cabeça. Este é Batábla. Lá atrás, recomeça com o goleiro Williams. Gira pela direita, Intete. O Júlio César pede ali intensamente para parar o jogo. Parece algo grave ali com o jogador sul-africano. Houve o choque ali, houve o toque. Parece, caiu, dá uma impressão que está meio desacordado. Caiu o jogador sul-africano, o Júlio César pediu. O Marcelo está por ali, todo mundo preocupado. O juiz chegou correndo, você está vendo o técnico da África do Sul por aí. Fica preocupado o juiz chamando, o Júlio César já faz sinal de substituição. Houve um choque ali realmente. E caiu, tá todo mundo muito preocupado. O Marcelo fica segurando a mão esquerda do jogador sul-africano. Você vê aí o técnico conversando com o Foreman. E o Filipão também preocupado. Um momento de preocupação generalizada aqui.
Ficou sentindo mesmo o jogador da África do Sul. E o que chama atenção nisso, Casagrande, você com toda a sua experiência de jogador de futebol, de ex-jogador de futebol, é que os jogadores do Brasil se preocuparam muito mais até com os próprios jogadores da África do Sul. Nós estamos revendo o gol do Oscar. Um toque espetacular, de muita categoria. A jogada continuou, né, Galvão? A bola saiu, os jogadores voltaram para o meio. Quem ficou ali foi o Marcelo e o Júlio César, que perceberam a gravidade da contusão do rapaz. E vai sendo retirado de maca aí o jogador sul-africano. Olha, vamos tentar rever uma imagem nossa de câmera exclusiva para tentar ver o que aconteceu. Talvez tenha batido a cabeça no chão. Quer ver? Olha só. O Davi Luiz vai cabecear. Olha lá. Aí a gente não está vendo choque nenhum. Teria que ver a caída dele. Ele quando... Me parece que quando ele cai, ele bate a cabeça no joelho do Davi Luiz ali. Não, acho ou levou a mão pro joelho. Exatamente, né? Ele torceu o joelho quando ele caiu. Quando ele caiu, ele estava desequilibrado, apoiou mal o joelho. Pode ter tido um problema de ligamento ali, clara contusão de ligamento. E deve ter dado uma aparência muito estranha pela preocupação dos jogadores brasileiros, por o Marcelo ficar segurando a mão esquerda dele. A imagem da Globo foi buscar para você. Não há o toque de cabeça dele com o Davi Luiz. Galvão, e ele já foi substituído, né? Número 14, o Kumalo já saiu. Está em campo o número 2. Aqui eles falam só Ulu, mas na camiseta aí, nas costas, é Chulu. Ulu. Como eles falam, número 2, portanto. Outro zagueiro no lugar do Kumalo. Nitidamente ali, ele fiquei tentando ver se ele bateu a cabeça no chão, bateu a cabeça no joelho de alguém na passagem. O Casagrande matou a charada mesmo. Ele deve ter torcido feio o joelho quando caiu desequilibrado. E a preocupação foi mesmo do Júlio César e dos jogadores de defesa da seleção brasileira. 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí sai tocando o time sul-africano. O corte no meio, finalmente vou falar o nome dele ali. Do Fernandinho, que ainda não tinha aparecido no jogo. Aí o Hulk, jogando pelo meio. Jogadores de frente do Brasil mudando muito de posição, como fazem sempre. O Marcelo recebe. Agora é o Hulk que caiu na esquerda. O Neymar foi lá pra frente, o lançamento é pra ele. Limpou o lance em cima do goleiro. Quando tentou o toque, já não tinha mais espaço. Veja na velocidade como ele limpa o lance e cresce pra cima dele o Williams. Ele ainda tentou o toque de perna esquerda. O Williams conseguiu dar um tapa na bola. Olha a enfiada de bola do Marcelo, que espetáculo. O Neymar bota na frente, bota em velocidade. A mão esquerda do goleiro Williams, fazendo a defesa, cedendo o escanteio. Sei lá se ela ia pro gol, se não ia pro gol, mas outra jogada de muita velocidade. E pelo menos mostra, vamos aguardar esse escanteio para depois o Casagrande me falar. Lá vem cobrança, vem bola para a área. Batida. A sobra lá atrás é de Rafinha. Ele carrega a marcação com ele. Leva o apoio, tira outro cruzamento, bate muito forte na bola. Mas uma coisa fica clara. O time sul-africano quer jogar. Agora, querendo jogar, dá espaço para o contra-ataque. Estou gostando de ver o seguinte: dá espaço para o contra-ataque para esse time brasileiro é quase suicídio. Tem bastante espaço. Esse gol, essa jogada com o Neymar e o Marcelo foi muito parecida com o gol do Oscar, né? Sai para receber, o Marcelo vê a infiltração do Neymar nas costas do zagueiro e consegue fazer o lançamento. Então o time da África do Sul deixa muito espaço nas costas, tanto do quarto zagueiro como do zagueiro central. É onde entrou o Oscar e agora onde entrou o Neymar. E aí vem o time da África do Sul de novo. O Chulu, que acabou de entrar. Mais uma jogada ali pela esquerda. Número 19, Larsen. Toca pelo meio. Eles tocam bem a bola. Futebol ainda. Um pouco tímido, mas eles tentam tocar bem a bola. O Brasil é que busca a marcação. Joga com vontade mesmo. Como dizia o Thiago Silva, que sentiu na forma do grupo se manifestar. Que parecia mesmo um jogo oficial, como foi na Copa das Confederações. E tomara que seja assim também nos próximos 2 amistosos, para chegar muito forte na Copa do Mundo no dia 12 de julho, no jogo de abertura contra a Croácia em São Paulo. Fred, a bola passou por ele, ergueu o pé numa chamada,
Aí sai armando lá atrás o time sul-africano. Um gramado impecável, acho que ninguém tem nada a reclamar. Eles nós tivemos por lá ontem no treino da seleção brasileira. Estádio muito bonito. Olha outra vez o lançamento e saiu o goleiro Williams para fazer a defesa. O entorno do estádio, espetacular. A forma com que todo o trânsito é conduzido. Tudo muito espaço. São 3 grandes, praticamente 3 estradas. E pistas duplas que trazem para o estádio. O estádio está muito bem conservado depois de 3 anos e meio, depois da final da Copa. Tudo muito bacana, um legado muito legal que ficou depois da Copa do Mundo. Aí o Davi Luiz deixa a bola sair pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Esse 17 que você está vendo aí é o Parker, um dos 2 atacantes. Filipão elogiou ele, Galvão. Eu fui perguntar lá pro Barreira, né, quem era melhor, se o 10 ou o 19, se o Sereno ou o Classe, hein? Ele ficou com o 10 e o Filipão falou assim, nos vídeos que eu vi, esse Parker é muito bom. E parece que o volante também, o Forman, número 15, também parece ser bom jogador. Ali o Fred disputou a bola pelo meio, sentiu um pouco, desistiu do lance. Seleção da África do Sul vem de novo para o ataque. Aí o Brasil se fecha com seus 2 volantes hoje. Fernandinho e Paulinho, mais os 4 zagueiros, e partiu o contra-ataque. Saiu o goleiro. Tem que jogar como líbero, amigo. É sempre a cabeça do futebol africano jogar no ataque, Casamiro. Por isso que eu estou gostando de... Não é um espaço desse jogo, é que a seleção mostra uma aptidão muito boa para o contra-ataque. E eles jogam em linha e jogam em linha avançada, você vê? Por isso que o Oscar teve aquele espaço todo para chegar na frente do gol, e o Neymar também agora há pouco. Onde está a linha de defesa deles? Quase no meio campo. Então fica um espaço muito grande nas costas. O Brasil tem bons lançadores, bons passadores e jogadores que se infiltram muito bem em velocidade. Pode usar muito bem isso como usou no primeiro gol. Chegamos aí aos 25 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Gol do Oscar. O Brasil sai tocando bola. Tentativa de tabela ali do Marcelo com o Neymar. A bola sai muito comprida. Lá atrás, Inconha. Vai jogando pelo meio. E lá vem eles. 1-0 para o Brasil e eles vêm para cima. Clarkson. Tentativa de chegada exatamente no parque. A bola bate nele. O Brasil tira de cabeça quem fez o corte. Ali de cabeça no time brasileiro foi o Thiago Silva. E a África do Sul quer jogo. Ela perde por 1-0, que é ataque. O Brasil fica na marcação, traz todos os seus jogadores para a marcação, exceção do Fred. E fica esperando a possibilidade do espaço para o contra-ataque. O Rafinha deu o bote, fez o corte por baixo. Como ataca mais pela esquerda do que pela direita, o Rafinha começa a ter chance de aparecer mais no jogo. Lá sai ele para a marcação por ali. Aí vem o cruzamento fechado, Júlio César no centro do gol para fazer a defesa. Ameaça sair jogando com as mãos. Você está vendo aí o Ranti. Parker e Ranti são os 2 atacantes. O capitão Thiago Silva faz um retorno ali com o Júlio César. O Filipão deixou 2 coisas claras ontem, Tino Marcos, na coletiva depois do treinamento do Brasil, que ele quer deixar Rafinha e Fernandinho os 90 minutos em campo, mas pretende fazer 6 alterações dos outros 9 jogadores. Ele quer usar todos os jogadores que trouxe o máximo possível, inclusive por isso não trouxe mais jogadores, apenas 19, e quer olhar exaustivamente o máximo que der também para tirar suas conclusões em relação ao Rafinha e ao Fernandinho. Mas a gente pode adiantar aqui uma informação segura de que ele tem 21 nomes escolhidos. Evidentemente aí fica ao sabor de alguma lesão acontecer, mas 21 nomes caso nada aconteça ele já tem. Restam apenas 2 vagas, em cima delas, é atrás delas que esses jogadores correm, mas ainda com pouca possibilidade. Hoje, teoricamente, 2 jogadores não vão poder participar do jogo, porque ele trouxe 19 jogadores e vai poder fazer 6 alterações. É o que determina a regra dos jogos amistosos, correto ou não? Exatamente. Nesse momento houve uma paralisação para atender o Neymar, que sofreu a falta mais dura do jogo. O jogador número 5 chegou junto, pegando, e o juiz advertiu verbalmente. O juiz que não está tendo muito trabalho. Um jogo tranquilo,
no aspecto até disciplinar. Essa foi a falta mais dura, mas ele se coloca bem, se posiciona bem e mostra que está em forma. Há um respeito enorme, aliás, uma torcida sempre muito grande do torcedor sul-africano, do futebol sul-africano, pelo futebol brasileiro. Então, se encara com muito respeito. E por enquanto o jogo vai sossegado mesmo. 28 minutos deste primeiro tempo. Você vai curtindo na Globo. O Brasil vai se ligando na Globo nessa quarta-feira de cinzas, depois das festas do Carnaval. As escolas vitoriosas das principais capitais. O Brasil vai em busca do segundo gol. Neymar partiu, botou na frente, quis tocar por cima também do goleiro. William chegou para fazer a defesa. Mais uma vez Neymar e Oscar aproveitando ali o espaço. O Fred estava por ali, o Neymar quis tocar por cima do goleiro, olha só. O Hulk parou, ele partiu, o Paulinho parou, ele partiu, fez o toque. Fiquei até com a sensação que a bola pegou na cabeça do goleiro. Ele meteu a mão por ali para fazer a defesa. A bola vai pela linha de fundo, cruzamento já cobrado, Davi Luiz de cabeça. Aperta o time brasileiro, a bola bem recuada. Oscar domina. A marcação em cima dele. Outra vez girou para a área, bonito, mas a bola passou. A boa enfiada de bola de Oscar. Sai um pouquinho comprido, Neymar vai voltando. Não deu para ele, era o Neymar que se projetava por ali, por trás da defesa da África do Sul, mas teve outra oportunidade de gol o time brasileiro, Casagrande, outra vez no contra-ataque. O espaço que a defesa da África do Sul deixa é muito grande ali. Outra situação que ele deixou mais ou menos em aberto ontem na coletiva dele, e é na qual, na realidade, eu comecei a pensar muito depois do que ele falou, e estou trabalhando na minha cabeça em cima dessa possibilidade, é de ele não levar um outro lateral esquerdo. O Daniel Alves joga de lateral esquerdo, o Luiz Gustavo joga de lateral esquerdo, ele pode levar só o Marcelo e abrir uma vaga do meio para frente, na qual o Robinho está disputando uma vaga, o Hernanes está disputando uma vaga. Então, de repente, ele pode levar o Hernanes e o Robinho e um lateral esquerdo só. E hoje o Daniel deve jogar na lateral esquerda, apesar do Rafinha ficar os 90 minutos. Uma mudança provável é o Daniel no segundo tempo no lugar do Marcelo. Ele citou esses jogadores que o Casagrande citou, além do próprio Daniel. Ele disse realmente, tem várias opções no grupo para jogar na lateral esquerda. Aí sobraria o Maxwell, né, que vem jogando bem nas últimas partidas, inclusive de titular, enquanto o Marcelo está machucado, a bola batida, Júlio César faz a defesa. Galvão, mas ele na coletiva ele se referiu a esse jogo, as alternativas, até como uma justificativa para não trazer o Maxwell, porque não haveria realmente necessidade, ele teria como suprir tanto com o Daniel, quanto até com o Luiz Gustavo, que também joga de lateral esquerdo. Em relação aos 23, a intenção dele é sim levar um lateral esquerdo reserva. Muito bem, então tá aí. Olha, a verdade é a seguinte, eu senti o Filipão se divertindo muito na coletiva de ontem, que era todo mundo, cada um criando uma hipótese para fazer uma pergunta, para tentar buscar o nome de um jogador que não seja esses 20 ou 21. Ele chegou até a dizer, bom, são 23, eu tenho 95% de jogadores confirmados. Eu ainda brinquei com ele, então falta só um, Filipão. 5% de 23 dá 1,1,5. Ele disse, então tá bom, 10%. Obrigado pela ajuda. Ele mais estava se divertindo ontem na coletiva. A sensação que ele já tem é tudo na cabeça. São duas vagas, Galvão. Uma na defesa, certamente o quarto jogador de defesa, um quarto zagueiro, um quarto back, e outra do meio campo para frente. Vamos ver o toque que ajeitou com o braço ali o jogador sul-africano. Essa dúvida, ela só será esclarecida no dia 7 de maio, na convocação. O Felipão disse que qualquer jornalista que acompanha tem que acertar pelo menos 20. O Tino tem 21 já. Tá sabendo mais que os outros. Aí o Marcelo partiu pela esquerda. Puxou para o meio. Tentou a chegada para o time brasileiro. O corte foi feito. A África do Sul tenta sair. Atrás Thiago. O primeiro dá um tapinha na bola. Deixa eu lá que o Fernandinho está jogando pelo meio. Acabou não sendo feliz no passe. O Thiago saiu e acabou fazendo a falta para não perder a viagem. Uma falta até um pouco dura. Falta mais dura da seleção brasileira. Em cima do Sereno, do número 10, quando ele chegar para dominar, ali. Não chegou a ser uma falta assim dura, não, mas deixou o joelho ali em cima do jogador sul-africano. Ele deu um tostão, ou então uma paulistinha na coxa do jogador. Não sei como é que se chama isso aqui na África, mas foi o que ele fez.
Aí a falta que favorece a seleção da África do Sul. A verdade é que 21, ou 20, ou 22, ou que ele já tem os 23, ele se mostrava muito feliz e dizendo que vive dias muito tranquilos, porque o resultado do trabalho até hoje foi muito bom. Essa é a opinião do Filipão. Aí a bola enfiada. E repito que ele se divertiu muito. Ele deu muita risada, contou piada, se divertiu muito na coletiva. Está absolutamente tranquilo. Aí Thiago Silva. Marcelo. A enfiada de bola pela esquerda. Subiu a bandeira lá pelo lado direito, marcando o primeiro impedimento ali do ataque do Brasil. Eu dizia, Tino, independente de serem 20, 21 ou 22, ou até os 23, que talvez ele já possa saber, eu fiquei com a sensação que a angústia é muito mais nossa do que dele. Exatamente. O foco dele nesse jogo, por exemplo, era muito mais a permanência daquela consistência do time do ano passado e tal, do que exatamente as dúvidas de que tanto se fala. Repito, dia 7 de maio. Luiz Felipe Scolari falou a convocação definitiva. Você, claro, vai acompanhar na Globo. Aí Marcelo, com toda a habilidade que tem na perna esquerda, faz o toque para Oscar. Botou na frente para Paulinho, não teve o domínio. Vai tentar sair jogando o time sul-africano, 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Aquele gol que eu volto a pedir desculpas. Chamava o seu voto, então você dá a nota, hein? Engraçado. Pode colocar lá o endereço ali de novo, que agora fico de olho no campo também. Para você dar a sua nota aos jogadores da seleção brasileira que estão aí jogando. Aí o Neymar fica reclamando. Globoesporte.com Futebol 2014. Entre aí na internet e nos ajude como você faz sempre. O Brasil vai para o ataque. Hulk pela direita, fez o toque de bola, cruzamento para a área, chegou por baixo Lengonha para fazer o corte. Chega com extrema facilidade ao ataque a seleção brasileira, já que, como explicou o Casagrande, o time sul-africano vem e deixa o espaço lá atrás. E o Filipão mostra realmente que confia no grupo, que o grupo está fechado, que ele diz que ele está de olho mesmo. Talvez até mais do que os dois que ele está escutando nesse jogo, ele vai ficar de olho na sequência dos jogadores, cada um no seu clube. Ele disse que não adianta querer se poupar para a Copa do Mundo. Se começar a se poupar no clube, eu não trago. Dizia ele, quem paga o salário do jogador é o clube tem que dar tudo, o jogador tem que dar tudo pelo seu clube. É o clube que o traz para a seleção. Aí Neymar, arrancou, o corte foi feito. Aos poucos a gente vai mostrando as considerações do Filipão de ontem. E mesmo na base da brincadeira, foi uma entrevista com muitas declarações importantes e esclarecedoras. Galvão. Diga, Mauro. Então, me chamou muita atenção nessa cobertura, desde que eu estou aqui, que o William só fez 2 jogos com o Filipão, entrando no segundo tempo, nunca foi titular, mas ninguém questiona mais o William. Quer dizer, parece assim que já há um consenso de que o William está no grupo. Só se fala em testar hoje o Rafinha e o Fernandinho e não se fala mais em testar o William. Isso me chamou muita atenção, ninguém perguntou pro Filipão, nem pro próprio jogador. Ele chegou já com ar de quem é do grupo. O Filipão tem elogiado muito, tanto ele quanto o Parreira tem elogiado muito o trabalho que ele faz no futebol inglês. Aí o Thiago Silva. Hulk. Domina e toca mais atrás. Davi Luiz. Oscar vem buscar, com boa movimentação no jogo. Marcelo aqui pela esquerda, volta no Oscar. Já nós vamos saber até o momento o resultado parcial das 2 maiores notas hoje. As melhores notas dadas aos jogadores brasileiros. Vamos ver agora? Vamos ver. Quem é que o torcedor que está curtindo? Vamos ver. Torcedor que está curtindo, que está assistindo, bota lá. 8.6 para o Oscar e 8.3 para Davi Luiz. São os 2 mais bem votados pelo torcedor brasileiro. Globoesporte.com Futebol 2014. Continue votando. Por enquanto, Oscar 8.6, Davi Luiz 8.3, os mais bem votados. Aí o Davi Luiz, segundo mais bem votado, chega para fazer a cobertura, tentando sair jogar pela esquerda. Ele tem habilidade e está desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, que tem jogado muitas vezes como volante no time do Chelsea, dirigido pelo Mourinho.
Aí o Ranti deixou mais atrás para o Parker. Mais um corte de bola o time brasileiro. 1-0 no primeiro tempo. Vamos nos aproximando dos 38 minutos deste primeiro tempo. Direto de Johannesburg, África do Sul, no Soccer City, estádio que se chama, em português, a cidade do futebol. Final da última Copa do Mundo. Aí Neymar tem todo o espaço para evoluir lá pela esquerda. O Fred vai pelo meio, falei pouco o nome do Fred até agora, hein? E só o Fred por ali. Neymar encara a marcação, pela esquerda, ameaçou, ficou preso. Demorou um lance a mais e com isso a marcação chegou por baixo. Ele acabou ficando sem jogada. Fica lá sentado, leva a mão no tornozelo. Cada vez que o Neymar leva a mão no tornozelo, todo mundo se assusta. Recentemente ele teve uma contusão mais séria de tornozelo. Até agora continua. Apenas agora se levanta lá o Neymar. E nós já vamos chegando aos 39 minutos. Neste primeiro tempo, 1-0 Brasil, gol do Oscar. Você dá nota. Olha o cruzamento. Davi Luiz, que tem 8.3 por enquanto. A bola sobrou ali, ajeitou no peito o Furman. Quando bateu meio sem jeito na bola. Não gostou muito do que fez, ela foi muito alta, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Só para ter uma dimensão da saudade que estava o Fred da seleção, ele que foi artilheiro da seleção na Copa das Confederações, foram 5 meses sem jogar e 7 meses sem jogar pela seleção. E mostrando o empenho dele, né? Eu via hoje no Globo.com o Fred domingo fazendo exercício sozinho lá no Fluminense, fazendo exercício antes de pegar o avião para vir para cá. Exercício de partida, daquela. O jogador vai correndo, segura a cintura dele com um elástico assim, Casagrande, é Força muscular, explosão muscular. Olha o Brasil que vem chegando, a chance do segundo gol. Gol! É do Brasil! Número 10. Achou o espaço, botou na frente, dessa vez não segurou a bola. Se livrou da marcação do Chulu. Deu o tapa de perna esquerda, chute cruzado. Ela passou por baixo do corpo do Williams. 2 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Neymar no finalzinho do primeiro tempo, meio que botando justiça por tudo aquilo que foi mostrado, Casagrande, e outra vez o espaço. E torceu o seguinte, já estou torcendo, porque Croácia, Japão, México resolvam jogar no ataque e deixem espaço para o Brasil. Ou então que joga em linha a defesa, como está jogando essa da África do Sul. Joga em linha, é um time compacto, bem armado taticamente, joga muito próximos um do outro. A opção que eles têm, que o treinador escolheu, é de toque de bola. Raramente rifa a bola como rifou agora, mas deixa um espaço enorme entre um setor e o outro. Principalmente nas costas dos dois zagueiros, até chegar ao gol, ele aposta muito numa cobertura de livre do goleiro. E nem sempre dá tempo de fazer isso. Aí os dois que estão sendo mais testados lado a lado ali, Rafinha e Fernandinho. Do Fernandinho para o Rafinha, do Rafinha atrás para o Thiago Silva. 2 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Esse foi o gol de número 28 do Neymar pela seleção. E o segundo dele neste ano de 2014. Ele fez apenas um gol pelo Barcelona, se machucou, ficou um mês fora. Portanto, o segundo gol dele no ano de 2014, ano da Copa. Tomara que ele guarde os gols mais para frente, né? A partir do dia 12 de junho. O que desanda fazer um atrás do outro na Copa do Mundo. O Oscar tentou escorar de cabeça, não deu. A bola saiu muito forte na inversão feita pelo Rafinha lá pelo outro lado. Apenas lateral para a seleção da África do Sul. Estamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Aí o Neymar. Tem o Oscar por ali. Já vai receber a marcação do Chulu. Aí faz a finta o Neymar. Chega o segundo, chega por baixo. Um conho. Chega firme, mas chega na bola. Consegue fazer o corte lateral para a seleção brasileira. O próprio Neymar está pedindo lançamento de lateral. Recebe, dá um toque. A bola chega mais atrás para o Oscar. Ele gira pelo meio.
Passa pelo Thiago Silva e a bola vai lá pela direita. Inverte o lado do time brasileiro. Por lá que recebe a Rafinha. Se mexe o time do Brasil. Outra vez a inversão do bola. Chega para o Marcelo. Um tapa com categoria de primeira. Deixou certinha, redondinha para o Oscar. O próprio Marcelo partiu. A enfiada de bola é para ele. O lance é bom. Cruzamento. O corte foi feito. O Fred abre um sorriso ali porque ele teve a oportunidade, mas a marcação chegou junto. Faz muito bem a jogada de ultrapassagem pela esquerda do time do Brasil, principalmente o Marcelo com o Oscar. O Oscar cai ali, joga com o Marcelo e já recebe na frente. E lá vem Brasil de novo, no final desse primeiro tempo. Estamos nos aproximando dos 44 minutos, 2-0 para o Brasil, Oscar e Neymar. Hulk tentou o tapa na bola. Fernandinho chegou, faz boa abertura para Rafinha. O próprio Rafinha quem toca na bola. Tenta escapar. Lá na frente o Parker. Os dois zagueiros brasileiros em cima dele. Com tranquilidade o Thiago Silva faz o recuo de bola para Júlio César. Aí já abriu para o Marcelo. O Oscar já está ali atrás dele. Mas ele prefere carregar para o meio. Tocou no Neymar. Finta seca bonita do Neymar. A marcação continua em cima. Ele e Marcelo, os dois têm muita habilidade. É um terceiro de habilidade que é o Oscar. A torcida gosta, os três tocam a bola por ali. Davi Luiz. Aí Thiago Silva. A bola chega no Rafinha. Fernandinho encosta. Ele prefere atrás o Davi Luiz. Vai administrando a posse de bola no time brasileiro. Teria por que dar algum acréscimo o juiz nesse primeiro tempo. Aquele jogador que saiu machucado deve ser um minuto. Um minutinho, né? É. Vamos ver. O senhor Antônio Cachala. Cadê Angola? Nós estamos chegando já aos 45 minutos. Subiu uma placa por ali. 2 minutos. 2 minutos. Ele gostou mais do jogo do que o Arnaldo. Resolveu dar 1 minuto a mais. Conha. Mas o toque atrás. Chulu. 2-0 Brasil, África do Sul vem para o ataque, apenas cerca a seleção brasileira. Vamos ter jogo até 47 nesse primeiro tempo. Já um show do intervalo para você, repetição dos gols e tudo que acontece na rodada de hoje pelo mundo. Mais de 50 jogos. As 32 seleções que vão à Copa do Mundo do Brasil a partir do dia 12 de junho estão jogando hoje ou já jogaram, como é o caso do Japão, que já ganhou por 4-2. Recebe a entrada por ali. Fica caído, sentiu a entrada. Vamos lá para 46 minutos. E devemos ter muitas alterações. Ele prometeu 6 alterações para o segundo tempo, Casagrande. Deve usar as 6. Vamos ver que 2 vão ficar fora. 2 vão só ter vindo passear aqui na África do Sul. É, um jogo bom para fazer alterações, para observar alguns jogadores, né? O jogo está tranquilo, o Brasil não correu risco em nenhum momento, toma conta do jogo, usa bem os espaços atrás do gol, atrás da defesa da África do Sul, fez 2 gols, teve mais 2 chances, o Brasil domina a partida. Aí Júlio César bateu para frente. 46 minutos, vamos para o minuto final nesse primeiro tempo. Fernandinho faz o toque. Daí para Paulinho, tentou a devolução com o Fernandinho. Acabou perdendo, bateu de longe. Uma bomba do Foreman. Número 15, bom volante esse número 15, Foreman. Bateu forte o Júlio César. Foi ali, ele fez sinal pro juiz. Acabou, né? Não tá querendo nem bater o tiro de meta, olha aí. Ele tava na bola. Ela passou um pouco mais à direita do que a trave direita. Por esse ano não dá pra ver melhor. O Júlio César vai para a cobrança do tiro de meta. E aí, como todo mundo abre pra hora que a bola viajar, ele termina. Ou então atendeu o Júlio César, não deixou nem bater o tiro de meta. Final do primeiro tempo, aponta o senhor Antônio Cachala. 2 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Vamos lá, tiro Marcos Mauro Naves, uma entrevista aí com o jogador brasileiro nessa vitória parcial 2-0, onde 2 grandes estrelas, 2 meninos craques do futebol brasileiro, Oscar e Neymar. Jogadores da seleção deixando aqui o campo. O técnico Luiz Felipe Scolari já saiu e vai se aproximando aqui o lateral Rafinha, que volta à seleção brasileira depois de quase 5 anos desde a última convocação. Ele que joga no Bayern de Munique, joga grandes competições e num momento como esse, Rafinha, não pesa o nervosismo,
Enfim, pela sua experiência, jogador de 28 anos, como é que você acha que aproveitou essa primeira etapa da sua oportunidade? Não, acho que foi bom. Estou acostumado com esse tipo de jogo, então... claro que eu estava ansioso por ser parte da seleção brasileira, mas tá tranquilo. Esses jogos são gostosos de jogar com esse clima. E é bom, a experiência no campeonato como Liga dos Campeões ajuda muito nessa hora. Obrigado, boa sorte então, Galvão. Muito bem, Rafinha, Curitiba torce. As vantagens que o Brasil tem é de jogar em casa e aquele modo que jogou na Copa das Confederações. Eu encontrei com o Filipão no avião vindo para cá, eu falei para ele assim, você quer aquela intensidade contra a Copa como foi na Copa das Confederações? Ele falou, não, eu quero uma intensidade maior e eu vou preparar meus jogadores para ter uma intensidade maior durante a Copa do Mundo. E eu acho que isso aí vai ser o segredo do Brasil, juntando, claro, com a qualidade técnica. Aí nós temos vários jogadores, o Brasil pode até ter trocado o uniforme. E parece que trocou o uniforme a seleção brasileira. Trocou, Galvão, já estava previsto mesmo. A seleção está inaugurando, está estreando hoje o uniforme que vai usar na Copa. E pela primeira vez está sendo apresentado o uniforme azul, o segundo uniforme da seleção brasileira. Seleção que está fazendo várias alterações, aparentemente 3 alterações. A gente já confirma a entrada do William, do Ramírez e do Luiz Gustavo. Eram os 3 jogadores que estavam ali sendo abraçados. Você vê, o Ramírez está com uma proteção, teve um problema no nariz. O Luiz Gustavo vai entrar o Ramírez. Isso. Está vendo aí o Luiz Gustavo? Tem mais um que vai entrar. Isso. Então, para quem possa estar estranhando agora, a seleção mostra hoje o seu uniforme com o qual vai jogar na Copa do Mundo. Por isso jogou com o seu uniforme número 1. Uniforme normal, com os calções verdes e as camisas amarelas. E agora joga todo de azul, que é o uniforme número 2. Tá bonito. É assim que vai jogar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mostra os seus uniformes. Galvão. Diga. E além do uniforme, além das substituições, outra novidade está aqui, ó, na minha mão. Vamos ver se o Mosca pode mostrar. O número 46664, como você disse no primeiro tempo, que é o número da cela do Mandela, que aqui os jogadores da seleção brasileira vão usar agora nesse segundo tempo. Também a seleção brasileira, portanto, usando o número 46664. Uma homenagem também da seleção brasileira ao grande Nelson Mandela Madiba, um dos grandes homens do século XX, da virada do século XX para o século XXI. Então vamos lá para as alterações. Com calma, vamos lá para as alterações. E os jogadores vamos lá, Galvão. Uma braçadeira como sinal de luto, mas também uma homenagem aí, você está vendo aí. Então vamos lá, o William. Entraram William, Ramírez e Luiz Gustavo. Saíram Hulk, Oscar e Paulinho. O Hulk sai, portanto, e sai também o Paulinho. E o terceiro que saiu, por favor. Olha o Brasil chegando já para fazer o terceiro gol. Olha o terceiro gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Neymar, número 10. Mal tinha começado o segundo tempo, recomeçado o jogo, ele recebeu o passe. Posição legal, Arnaldo? Legal, o Fred tocou no momento certo. O Fred servindo, portanto, ao Neymar. Mais uma vez ele apareceu de frente para o goleiro. Um toque por cobertura. 3 para o Brasil, 0 para a África do Sul. 2 do Neymar, 1 do Oscar. E aí nós vamos lá para as alterações da seleção brasileira. O Paulinho saiu o Hulk. Está me faltando um daqueles que tenha saído. Oscar. E saiu o Oscar exatamente para a entrada do William, como era esperado. E vem mais. E lá vem o William. Puxou, bateu pro gol. A bola saiu à esquerda do gol. Se espera muito da participação do William nesse jogo. A gente fica imaginando o William entrando no lugar do Oscar. O Luiz Gustavo entrando no lugar do Paulinho. E o Ramírez
entrando no lugar do Hulk. Essas as alterações na seleção brasileira. O William com a número 14. O Ramírez com a número 16. E entrando o Luiz Gustavo com a número 17. O Casagrande daqui a pouco analisa. Os volantes passou a ser Fernandinho e Luiz Gustavo. O cara da ligação passa a ser o William. Mas aí muda o esquema, né? Porque aí acho que de 4-1-3 fica... De 4-2-1-3 fica 4-2-3-1, né? Porque tem o Ramírez, tem o William. Lá vem o Brasil. Olha o Ramírez. Esse time é ligeiro, gente. Como o Ramírez, como o William, fica ligeiro esse time do Brasil. E muda a posição dos dois volantes, né? O Fernandinho começou como primeiro volante e o Paulinho de segundo. Agora o Luiz Gustavo é o primeiro volante e o Fernandinho é o segundo. E ele falou numa entrevista aqui mesmo na África do Sul, que ele tem a facilidade de jogar nessas duas posições mesmo. Na mesma partida, ele consegue fazer o papel de um primeiro volante e depois fazer de segundo volante também. E o Ramírez está jogando com uma proteção no rosto, mais especificamente uma proteção no nariz, recebeu uma pancada muito forte. Galvão, mudou também na África. Mudou. Mudou. Mas foi apenas uma mudança. Saiu o Ranti, número 23, para a entrada do número 20, Manissa. Portanto, entrando Manissa, número 20, no lugar do Ranti, número 23. Vamos ver a seleção brasileira. Subiu a bandeira, não estava dando mais nada. Com os dois volantes, o Oscar da armação, podia até se imaginar 3 atacantes. Se bem que eu sempre acho que ele joga com 3 e 1 atacantes, que é o Fred na frente, né? Ele gosta disso de referência. Agora muda um pouco, né? O William está pelo meio, o Ramírez pela direita, fica mais para trás. Aí talvez a gente tenha Neymar e Fred na frente, ou só o Fred na frente. Eu acho que fica mais caracterizado um 4-4-2. Né? Com o Ramírez caindo pela direita um pouco, o William fechando um quadrado do meio campo com os 4, os 2 volantes, o Ramírez e mais o William, e o Fred e o Neymar na frente. Eu acho que fica mais caracterizado um 4-4-2. Vamos ver. 4-4-2, 4-2-3-1, como seja. A verdade é que o Brasil vai ganhando por 3-0, 2 gols de Neymar. 1 gol de Oscar, e vai mudando um pouco a história dos confrontos contra a África do Sul, que eu disse sempre foram muito difíceis. Nunca com mais de 1 gol de vantagem, desde a primeira vez que jogaram em 96 para a última vez que jogaram em 2012. Quer dizer, não vale contar aquela da Olimpíada de 2000, que foi 3-1 para a África do Sul. Aí o Williams ali atrás para fazer a defesa. Então você já sabe que logo depois das emoções do futebol, você vai conhecer a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2014. A Mocidade Alegre conquistou mais uma vez o título em São Paulo. Voto a voto, nota a nota. Você vai acompanhar a apuração. O Brasil tenta sair ali pela esquerda, o juiz paralisa, fica caído o jogador da África do Sul. Você está vendo aí o Ramírez com a número 16. Vamos nos aproximando da Copa do Mundo. Ontem, 100 dias para a Copa. Essa rodada de 52 seleções jogando, as 32 que vão para a Copa do Mundo, a FIFA considera, mesmo hoje, estamos a 99 dias, como uma grande comemoração dos 100 dias para a Copa do Mundo. Uma nova, vão ter outra alteração, vai entrar o número 9. Lidlovu. Nolovu. Como tá mais fácil ali para Nolovu. Nolovu. Saiu 19. Saiu 19, Clarkson. Entrando o número 9, Nolovu. Na equipe da África do Sul. 3 para o Brasil. 0 para a África do Sul. Trabalha ali pelo meio, time brasileiro. Luiz Gustavo na dele. O Neymar deixou a bola passar. O Fred não foi atrás dela. Ela chega lá atrás para o goleiro Williams. Galvão, vou mudar de ideia com relação ao público agora, tá? Tá mais para 55. O trânsito devia estar ruim para chegar aqui. Ou o horário, esperaram terminar o trabalho. Agora já tá mais para 55 do que para 35. Chegou muita gente no estádio. Chegou muita gente. Eu continuo dizendo que o acesso é muito bom desde a Copa do Mundo. São 3 estradas que foram criadas, mas juntou pela hora do jogo com o trânsito, né? O rush. O trânsito do fim do dia de trabalho. E lá vem a África do Sul chegando. Cruzamento feito. O Davi Luiz tirou. Chegou com perigo agora o time da África do Sul.
Ramírez dá um tapa na bola, bota ela na frente. O Fred veio buscar, o corte foi feito, a lateral para a seleção brasileira. Vamos aí passando dos 7 minutos neste segundo tempo. E a gente vai sempre batendo nas datas para que você acompanhe cronologicamente. O Filipão vai ter aí. Hoje nós estamos no dia 5 de março, né? Então são 26 dias até o término do final de março. Depois mais 30 dias de abril, são 56. Depois mais 7, são 63 dias para a convocação, para a grande convocação dos 23 jogadores para a Copa do Mundo. E ele já disse que vai continuar de olho em todo mundo e que não quer ninguém se poupando nos seus clubes, nos seus campeonatos. Ali no meio, Luiz Gustavo toca de cabeça, o árbitro marca a falta. Então, cronologicamente é isso. Depois, no dia 13, ele convoca mais 7 para completar a lista de 30 e entregar à FIFA. E vai na sequência a preparação brasileira. Daqui a pouco o Mauro Tino vai dar os detalhes de quando começa a preparação, quando e onde. O Brasil joga dias 3 e 6 de junho, cruzamento, bola para a área. Escorou no peito ali. Dia 26 de maio. 26 de maio, a apresentação. A apresentação em Teresópolis. Exames médicos. Isso. E depois começa o trabalho. Isso. Aí no dia 3 em Goiânia, joga com o Panamá. E depois no dia 6 em São Paulo, joga contra a Sérvia. E depois, amigo, prepare o seu coração. Dia 12 de junho, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Estaremos todos juntos. Brasil e Croácia. No novo estádio, na nova arena do Corinthians, em São Paulo. Vamos aí para 9 minutos deste segundo tempo. 3 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Aí Júlio César, com muito tempo parado sem jogar, agora está jogando no time de Toronto, no Canadá. E vai entrar mais em jogo, jogando na Major League, na Liga Americana. Vai entrar Zungu, número 12, Mauro Naves. Saindo 25, Jalil. Eu vejo cada vez que o Mauro Naves abre o microfone ali no campo. O barulho das vovuzelas, olha a África do Sul chegando. Galvão, agora para a FIFA mesmo, os 23 nomes serão conhecidos na véspera do amistoso em Goiânia, dia 2. Porque no dia 7 é só para o Brasil, esses 7 de maio ele dá esses 23. Depois ele faz uma lista de 30 e dessa lista ele vai dar para a FIFA os 23. Ou seja, ele até poderia mudar, não tem motivos, mas se alguém machucar, acontecer alguma coisa, entre o dia 7 de maio e 2 de junho. 2 de junho aí passou esses 23 para a FIFA aí para mudar, só com uma comprovação médica muito grande. E uma autorização, isso pode acontecer. O Brasil, quando foi campeão em 2002, na véspera da estreia, o Emerson foi brincar era capitão do time, foi brincar de goleiro, machucou o ombro. E aí houve essa autorização especial, entrou o Brincardinho na seleção brasileira quando o Brasil conquistou o pentacampeonato em 2002. William toca de cabeça. Ramírez tenta ali pelo meio. Vai entrar Daniel Alves. Daqui a pouco Daniel Alves na seleção brasileira talvez entre no lateral esquerdo. Isso, ele treinou assim ontem. Porque o Filipão quer ver o Rafinha e quer ver o Fernandinho pelos 90 minutos, pelo menos foi o que ele disse ontem. Aí Neymar faz fila pelo meio, a galera gosta, acompanha cada passo do Neymar. O William tá cheio de moral com o Filipão. O Neymar, como faz o toque, saiu atrasada a devolução ali do Ramírez na tentativa de tabela com o Neymar. Eu diria que ele tá cheio de moral, o William, só com o Filipão não. Com o Filipão, com o Parreira, com o Murtosa, com os três, tá cheio de moral o William. Com o Mourinho também. E com o Mourinho também, né? Ele, inclusive, Galvão, tem tido mais minutos no Chelsea nos últimos 5 jogos, pelo menos, do que o Oscar. Exato. O Oscar, às vezes, fica na reserva, ele tem jogado mais. E um jogador de seleção da Espanha foi embora do Chelsea por causa dele. Ficou na reserva dele e disse assim, eu vou me embora. Ele foi embora. Mata. O da Mata. Grande jogador, foi embora. Porque não se viu em condições de disputar a posição com o William. Vamos ver ele aí. Aí sai tocando o time da África do Sul. O Brasil aperta a marcação ali pelo meio. O Gustavo chega. Ele volta ao time, chega com a posição com a pinta de titular, né, Casagrande? Quem sabe que o Fernandinho está fazendo uma experiência ali. Teoricamente, as duas posições de volante estariam definidas com o Luiz Gustavo e com o Paulinho. Sim, eu acho que esses dois jogadores são titulares da equipe, tanto o Luiz Gustavo como o Paulinho.
Veja como o Neymar cresceu o jogo dele já no segundo tempo. Queria que você falasse disso daqui a pouco, Casa. Quando ele deixa de jogar só lá na esquerda, que ele vem para esse 4-4-2, que ele vem para o meio jogar do lado do Fred. Ele cresce muito o jogo. Quando a definição tática é 4-4-2, o Neymar está no ataque junto com o Fred, o espaço que o Neymar tem para usar, para se mover e para armar jogadas é maior, né? Quando ele está com 4-3-1 ou 4-1-3 4-2-1-3, 4-2-1-3, o que for, o espaço dele fica muito restrito ao lado esquerdo ali do campo, então o espaço é menor, a marcação é mais forte. Com esse modo de jogo, não estou falando que é melhor nem pior, nem que o Brasil está melhor agora ou pior antes. Eu estou dizendo que o espaço do Neymar é maior. A participação dele no jogo é maior. É maior. Aí vem a África do Sul tocando. 3-0 Brasil, 2 de Neymar e 1 de Oscar. Daniel Alves em campo no lugar do Marcelo. Daniel Alves entrando com a número 2, jogando pela lateral esquerda. Como jogou contra a África do Sul naquela semifinal da Copa das Confederações e fez aquele golaço de falta. Aos 42 do segundo tempo, né? Levando o Brasil para a final da Copa das Confederações, para desespero do Joel Santana, que era o técnico da África do Sul naquele momento. Agora esse meio campo aí também já jogou com o Mano Menezes, né? Luiz Gustavo e Fernandinho, os dois. O Fernandinho fez 5 jogos com o Mano Menezes, então ele já teve chance. Os dois foram trazidos pelo Mano. Verdade. Aí a falta que favorece a seleção brasileira para o Neymar. Abraçadeira ali em cada jogador do Brasil, abraçadeira ali preta escrito 46664, o número da cela do Nelson Mandela e Robben Island, perto da cidade do Cabo. Durante por décadas ele esteve preso e saiu de lá sem nenhum rancor para mudar a história desse país, liderar esse país e fazer com que ele seja o que a gente vê agora e tem prazer de estar aqui. Aí Furman, faz abertura pela esquerda. Lá domina Matlassa. Aí de novo Matlaba. Vai tocando a África do Sul ali pelo meio. O Zungu. O próximo a entrar é o Jô. Daqui a pouco vamos ter Jô na seleção brasileira, então vamos contando, né? Já tivemos 3 alterações, já temos Ramires, William e Daniel Alves jogando. E também o 4, né? Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo, né? Perfeito. O Daniel foi o 4 a entrar. O 5º agora vai ser o Jô e vai sobrar mais um só. O Filipão escolheu daqui pra frente. 2 vão ficar olhando, com vontade de jogar. Olha, chegando bem a África do Sul, a bola tocada pro meio, batida desviada. Vai à esquerda do Júlio César, ele sai para fazer a defesa. 15 minutos deste segundo tempo. A curtindo aí, vá se divertindo, o Brasil inteiro vai se ligando nesta quarta-feira de cinzas, depois de todo um carnaval, de muita festa, de muita alegria por todo o país. Depois do futebol, a apuração da grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2014. Mas vá curtindo, porque seleção brasileira de novo jogando só contra o Panamá no dia 3 de junho na cidade de Goiânia. Aí sai tocando lá pela direita o time da África do Sul. Chega rasgando de qualquer maneira o Davi Luiz, sem querer saber de brincadeira. Ele faz lá o sinal dele, chega rasgando, batendo na bola e diz que quer sair. Ele diz que ele quer sair. Então ele decidiu a última substituição para o Filipão. O jogo vai entrar, vai ser o 5º. Só 6 podem entrar. Vai sair o Fred. O Fred vai sair agora, normal, se esperava isso também. O Filipão não quer abusar muito, o Fred vem voltando de toda uma contusão, é um jogador de confiança. O Filipão até atrasou uma convocação de 3 brasileiros, disse que não ia esconder de ninguém, estava esperando pelo Fred mesmo. O jogador se sente bem com isso. E o Jô entra no lugar do Fred. E a dúvida de qual seria então o último jogador a entrar. O Davi Luiz acabou de pedir substituição, então vai entrar o Dante. Não tem mais o que, não tem mais surpresa nenhuma. Bernardo tá adorado, hein? Aí Jefferson e Bernard são aqueles que ficam de fora. Eles que vieram passear na África do Sul.
Em relação à Copa, estão absolutamente tranquilos. Tranquilos. Aí vem a África do Sul pelo meio, olha a enfiada de bola, chance! Júlio César faz a defesa de puro reflexo, hein? Para muita gente que critica a presença do Júlio César como goleiro titular da seleção brasileira por falta de jogo, Casagrande uma defesa de reflexo puro. A bola batida ali, ele caía para a direita, o reflexo de voltar e tirar de mão esquerda. Uma bola difícil, muito perto do gol, e ele teve força, né? Agilidade para voltar o corpo, olha lá. Ele volta o corpo e consegue espalhar. Já participou da jogada o 18, o Patossi, que entrou no lugar do 17 do Parker. Então uma mudança aí na África do Sul, 18. O David que para o juiz esperar um pouquinho, o Dante ia entrar. O David, não, peraí que vai bater o escanteio, eu quero ficar nessa aqui, senão não dava tempo do Dante chegar. Tá certo, David, talvez não desse tempo do Dante chegar. Ali olha a bola cruzada. Daqui a pouco vai sair Davi Luiz para a entrada de Dante, então teremos já as 6 alterações permitidas na seleção brasileira. Aquela bola vai pela linha de fundo e o Davi Luiz vai sair. E esse pedido dele para sair aí aos 18 minutos do segundo tempo é importante para saber. O Tino e o Mauro vão checar se ele sentiu alguma coisa, né? Porque ele vem jogando normalmente, ele vem teoricamente tá em forma. Ele pediu para sair, depois daquela bola que ele deu aquele bicão pela linha de lado, ele pediu para sair, então entra Dante no lugar do Davi Luiz. Já são então 6 alterações em relação ao time que começou. Não voltou do lado dele aqui, ele saiu, eu falei, você cansou aí, ele apertou assim a coxa direita, dorzinha e tal. Alguma coisa sentiu. Exato. Ele não quis forçar, né? Nessa altura do campeonato, Casagrande, ninguém quer arriscar qualquer coisa. Eu não diria nem tanto a Copa do Mundo para a dorzinha, agora a Copa ainda está longe. Tem Chelsea, tem Copa dos Campeões, tem muita coisa importante. Espirrou, sai, né? Espirrou, sai. Tem Copa do Mundo daqui 99 dias. Tossiu, é melhor sair. Tá certo. Casagrande, essa eu nunca tinha escutado. Espirrou, quero sair. Vai que é resfriado. Vai que complica. Aí o Dante chega por lá. Já dá duro no primeiro lance. Deu duro lá pra cima do Patossi. Entrou o Patossi também, Manuel. Sim, eu havia dito, participou inclusive daquela jogada lá do Júlio César, da grande defesa, ele já estava. Saiu o Parker, 17, para entrada do 18. Entrando 18, Patossi. Várias alterações de parte a parte. Quem você vê é o pequeno Nino, número 10, Cereiro. O assistente do Mauro Naves, ele disse que era o craque, por enquanto não fez muito. Mas vem chegando a África do Sul, vem tocando ali pelo meio, vem trazendo perigo para a seleção brasileira. Fez o gol com o Neymar logo no princípio do segundo tempo e daí deu uma paradinha o time do Brasil. Vamos aí para 20 minutos, 25 minutos mais para você curtir a seleção brasileira e mais o acréscimo, mais o desconto que possa dar o árbitro angolano, porque só vamos ter Brasil de novo no dia 3 de junho. É uma longa parada. Dia 3 de junho em Goiânia. Alô, Goiânia. O estádio vai ficar pequeno para receber a seleção brasileira jogar contra o Panamá. E no dia 6 de junho em São Paulo. No Morumbi, se não me engano, né? O jogo em São Paulo, Brasil e Sérvia, grande jogo. E o Brasil parte pela esquerda. Olha o cruzamento, a bola pra área. Na jogada de Neymar, o Jô subiu para tentar o toque de cabeça aqui, um dos pontos fortes dele. A bola subiu demais, passou por ele. Aí Dante, chega absoluto ali atrás. Mas o toque de lado para Daniel Alves, jogando fora de posição. Fica meio complicado, né? O cara fica posto, ele fica virado para o lado errado, né? O jogador destro, você vê que ele chegou de forma esquisita ali na bola. O passe do Dante também, o Arnaldo me lembra que não foi nada disso, né? Foi mais um pedido de desculpas do que um passe. Aí o Furman deixa a bola mais à frente. Olha, se você continua dando a nota aí, nós demos as melhores notas, né? No fim do primeiro tempo, nós demos as melhores notas. O Oscar com 8.6 e o Davi Luiz com 8.3. Os dois saíram. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu não sei se vale, mas... Será que a gente teria as piores notas? Fernandinho 6.2 e Fred 5.6. Fernandinho 6.2 e Fred 5.6. Deixar claro que
Isso é nota do amigo telespectador. O mesmo já tendo saído de campo, Oscar e Davi Luiz continuam sendo as melhores notas, porque agora eles ficam com a nota que eles estavam no momento em que saíram. Continuem votando aí. Aí vai tocando a seleção da África do Sul. Furman trabalha pela direita. Tete. Passa a bola ali pelo meio. Sereno. Eles vão tocando. O Brasil já fecha um pouquinho mais ali pelo meio. Já é um Brasil diferente. Uma seleção brasileira que fecha um pouco mais, tem menos a posse de bola. Aí o William. Recebe, parte. A marcação vem junto com ele. Ele vem fazendo a proteção da jogada. Fica procurando com quem jogar, ninguém aparece. Continua prendendo, o jogador sul-africano reclamou. Uma tabla, reclamou que a bola teria saído, o juiz deu sequência no lance. Daniel Alves parte lá pela esquerda, na perna direita, trouxe para o meio, tentou bater para o gol. O Dante sai na marcação, por baixo comete a falta, o árbitro dá a lei da vantagem, vem outra falta, segundo ele marca. Arbitragem tranquila, né, Arnaldo? Não tem muito trabalho não, ele está em forma, porque na semana passada, no domingo, ele apitou em Moçambique, um jogo da Copa das Confederações. Um time de Moçambique contra um time de Zâmbia. Há sempre atividade, o futebol africano cada vez mais forte do que nunca. E muita rivalidade entre os países africanos no futebol. Vai ter vários representantes na Copa do Mundo no Brasil. Um deles vai jogar com a seleção brasileira na bola enfiada na frente. Camarões, né? Joga com a seleção brasileira, primeira fase, Croácia, tem Croácia, segundo jogo, Japão. México, segundo jogo. E depois Camarões. Galvão, em relação ao Bernard, que não vai mais entrar, não tem condição mais, porque já foram feitas 16 substituições. Ele também não jogou no fim de semana, foi suspenso o campeonato ucraniano. Ele mora em Donetsk, que joga pelo Shakhtar. E a família dele já entrou em contato com o embaixador brasileiro, cogitando a possibilidade de fuga do país em caso de um confronto armado com a Rússia. É uma preocupação muito grande que existe por lá. É válido que se tome essa precaução. Apesar da crise aí, ele tá onde ele gosta, onde ele se sente bem, né? Ele não perde esse sorriso, Galvão. É um garoto espetacular, esse Bernard. Muito simpático, realmente joga muita bola. Aí o Dante fazendo o corte. Aí a falta cometida em cima do Rafinha. Pelas que favorece a seleção brasileira. A torcida se diverte, faz a ola. Vamos ver o número de faltas. O Brasil acabou cometendo mais faltas do que a África. 11 faltas contra 9. Aí chega o Daniel. Partiu para cima da marcação. Quem tomou a bola dele foi Furman. Botou para frente. Dante chega, escora de cabeça. Luiz Gustavo toca a bola ali para trás. Ela passa no capitão Thiago Silva. Aí o Rafinha. Ramires. Talvez faltasse mesmo o Fernandinho se apresentar um pouco mais pro jogo agora, porque ele deixou de ser primeiro volante. O Casablanca ele tem um espaço, né? Ele tá muito tímido no jogo, né? Um jogador que podia participar mais da partida, principalmente agora, né? Que tá jogando um pouco mais avante. No início você me perguntou para mim, para eu prestar atenção no time da África, qual seria o melhor jogador? O Sereno ou... Era o Sereno ou o Klaas, que já saiu. Eu acho o Furman. É verdade. Nenhum nem outro. O Furman. Número 15, volante dos bons ali. Por isso continua, né? O técnico já tirou os outros dois e não tira o Furman. É verdade. Aí o Dante recebe por ali, vamos para 26 minutos. Neste segundo tempo, 3-0 Brasil. E mais uma vez eu digo que nunca teve um resultado fácil nos confrontos de Brasil e África. Foram só 4 jogos. Em 96, por exemplo, me lembro bem que estava aqui, o Arnaldo estava aqui, o Brasil perdia por 2-0. O técnico da África do Sul fez um aviãozinho no final do primeiro tempo, provocou o Zagallo. O Brasil fez 3 gols no segundo tempo e no terceiro gol do Bebeto. Aos 41 do segundo tempo, o Zagallo fez o famoso aviãozinho dele ali. Depois, então foi 3-2. Em 97, foi 2-1. Em 2009, 1-0. O jogo da Copa das Confederações. E em 2012, em São Paulo, 1-0.
Nunca mais de um gol de diferença. Agora o Brasil vence por 3-0 e a África do Sul vem a ataque Vinha. Mas chegou por lá o Fernandinho exatamente para roubar bem a bola, que é o que ele faz muito bem. O Casa dizia com razão que ele podia se apresentar um pouco mais para o jogo. Tá ele ali. E uma característica permanente desse time do Felipão é fazer gols em todas as partidas, menos na única derrota do ano passado para a Suíça. Perdeu para a Inglaterra também, mas por 2-1. Só contra a Suíça no ano passado não fez gol. Nos demais 19 jogos marcou. Em os 19 jogos, 13 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Vai chegando ao 20º jogo com 14 vitórias. Essa campanha do Filipão em busca do hexacampeonato. Copa do Mundo no Brasil a partir do dia 12 de junho. Aí toca a bola a seleção brasileira. Ramires vem buscar, tocou com o Daniel. Mas atrás Luiz Gustavo. Gira ali por trás com o Thiago Silva, daí aparece Rafinha. O Fernandinho fica por ali, fica marcado. O Brasil passa a tocar a bola. Passa a administrar a vantagem de 3-0, ninguém quer se arriscar. E dos jogadores que estão em campo, a gente diria o seguinte, né? O Rafinha e o Fernandinho estão aí sendo testados. Os outros estão fazendo um amistoso antes da última convocação. Aí o Dante. Faz o recuo para Júlio César. De perna esquerda ele vai bater para frente. Tenta descolar o lançamento, subiu de cabeça em um conha para fazer o corte. Dante trabalha para Thiago Silva. Aí o Thiago de novo. A jogada com o Ramires. Outra vez o Thiago. Semana que vem, né, Galvão? O Fernandinho tem uma parada indigesta, né? Vai a Barcelona enfrentar o Neymar. Olha o Brasil chegando, Daniel, uma chance no quarto gol. Não tocou pro jogo. Se desesperou. O jogo estava livre da marca do pênalti, um pouco à frente até. O Daniel tentou o toque, o goleiro conseguiu fazer a defesa e pintou cartão amarelo, Arnaldo. Num amistoso tão tranquilo, pintou o cartão amarelo pro Ramires. É, porque o Ramires parou esse ataque porque era um contra-ataque. Foi um antijogo. Por isso que ele deu amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo, posição legal do Daniel ali. Olha o João. Legal, tem um zagueiro no meio da área dando condição. A verdade, quando ele tinha a chance de fazer o passe pro jogo, passava um zagueiro ali na frente, né? No fundo, me parece que fez o toque, ou tentou o toque certo, né, Casagrande? Eu achei também que na hora que ele poderia ter passado pro João a bola, o zagueiro estava dando uma passada ali e poderia cortar. Eu acho que ele fez a jogada certa, ou então poderia ter driblado o goleiro pro fundo, aí sim tocar para trás pro João. Aí você vê a comissão técnica da seleção da África do Sul, o técnico sul-africano Gordon Igesson. E aí vai tocando bola a seleção da África do Sul. 3-0 para o Brasil, eles tentam a jogada de linha de fundo, subiu a bandeira. O Rafinha ergueu o braço direito, comandou o bandeirinha lá. Lá no meio também o Dante subiu a bandeira, marcando o impedimento. E os três da comissão técnica do Brasil ali conversando. Né? O Gutosa foi buscar conversa com o Filipão, o Parreira está ali do lado. E com tranquilidade o Brasil vai vencendo por 3-0. O tempo vai passando, vamos chegando aos 31 minutos deste segundo tempo. Dante escola o lançamento faz tempo. Teve só esse lance do Daniel, mas faz tempo. O Brasil não chega. Aí o Daniel vem buscar a marcação, o Brasil bota pressão, se botar pressão, toma. Se tomar a bola, tem chance no gol. Fez a enfiada de bola pro Neymar. A bola foi muito comprida, ele tentou ajeitar de cabeça, apenas tocou na bola, botou ali a língua para fora, fez sinal de positivo pro parça, que é o Daniel, que é o parceirão dele. É o parceirão dele. No Barcelona, falar em Daniel, falar em Barcelona, falar em Fernandinho, na quarta-feira tem Copa dos Campeões, né? Vamos curtir então o jogo de volta das oitavas de final do Camp Nou, em Barcelona.
Barcelona e Manchester City. Barcelona ganhou fora de casa o primeiro jogo. Fez 2 gols fora de casa, leva uma enorme vantagem. Será curtido a Globo. Muitos jogadores de seleção brasileira nessa partida. Olha a bola batida para o gol. A bola subiu demais. Outra vez é só tiro de meta para a seleção do Brasil. Galvão, depois desse jogo a seleção se dispersa. A maioria dos jogadores viaja, inclusive hoje à noite, para Londres, jogadores que atuam na Europa. O técnico Felipão fecha para balanço e vai acompanhar minuciosamente cada passo desse grupo de jogadores. O que ele quer fazer daqui para frente é estreitar uma conversa dos médicos, dos preparadores físicos com os jogadores permanentemente. Se você está chegando agora, pode ter estranhado ter visto o gol do Brasil com camisa amarela, tá vendo o Brasil jogar com a camisa azul. É que a seleção brasileira hoje oficialmente estreia o uniforme que vai usar na Copa do Mundo. Por isso jogou o primeiro tempo com o uniforme número 1, com os calções verdes e as camisas amarelas, e joga o segundo tempo com o uniforme número 2, todo ele em azul. Tá bonito. Aí você tá vendo o Neymar. O William. Confesso que também esperava um pouco mais de atividade por parte do William Casagrande, para que ele fosse buscar jogo. A gente fala, mas como lembrou mal o time, não sei. Ele fez pouquíssimos jogos. Ele caiu nas graças da comissão técnica, mas fez pouquíssimos jogos na seleção. É, um jogador que podia ter, ainda pode, né? Tem tempo, ainda tem quase 15 minutos. Aproveitar melhor esse jogo. Aí vem o Ramírez, como sempre pela direita, olha o cruzamento. Tirou de cabeça, Leonconha. A sobra brasileira, bola batida pro gol! Gol! É do Brasil! Fernandinho é o nome dele. Lindo gol do Fernandinho, como ele sabe fazer. Ele dizer que ele estava um pouco tímido. A bola sobrou, ele chegou, ajeitou, viu que estava aberto o espaço, pegou bonito ali de 3 dedos, como se imagina no futebol. Meteu lá no cantão do goleiro Williams. 4-0 Brasil, ele agradece a Deus. E tá aí. Essa parada dificílima de ter 90 minutos para jogar toda a história de uma carreira, tudo que se construiu em uma vida inteira de futebol. Ele ajeitou, bateu, pegou bonito na bola. Mas um gol muda a história. E aquelas notas que nós vimos aqui, que ele era 5.6, agora 6.2. Agora com esse gol aqui, você pode ter certeza que a nota dele vai aumentar um pouco mais. E até a nossa visão da participação no jogo dele modifica. Ele hoje, nesse segundo tempo, ele é um segundo volante. Se esperava dele isso, uma chegada maior, pelo menos perto da área. E arriscou uma característica que ele tem, um chute bom de fora da área. Como ele tem feito normalmente no futebol inglês, chegou muito bem, ajeitou, viu a oportunidade, meteu pro gol. E aí, William, parte com a bola dominada. 4-0 Brasil. Joga com o Sol. De novo, bate outra. Agora o Daniel Alves, que vinha chegando por ali, soltando a bomba de perna direita. A bola passou ali. Galvão, em relação ao William, à direita do goleiro, diga, Tiro. O que a gente pode acrescentar é que o Felipão buscava intensamente um substituto, um reserva para o Oscar. Não conseguiu isso na Copa das Confederações, vinha buscando, chegou a pensar no Kaká, mas encontrou no William essa peça. Antes, o Ramírez e o Hernanes se revezavam um pouco nessa condição de terceiro homem de meio campo, mas não é exatamente a posição deles. Aí, portanto, as informações de Tiro Marcos acompanhando o dia a dia da seleção brasileira, ele, Maldonado, sempre muito próximos ali do Filipão, do Parreira, de todas as informações e de tudo que acontece. E vão trazer sempre todas essas informações para você na grande cobertura que a Rede Globo prepara para a Copa do Mundo, a Copa Brasileira, a Copa de 2014, acompanhando não só a seleção do Brasil, todas as seleções, as 32 seleções, incluindo a do Brasil aí, é claro, todas as sedes, por onde as seleções se movimentarem, a movimentação da torcida brasileira por todo o país. A Globo vem montando já há muitos anos uma grande cobertura para você curtir na Copa de 2014.
E só para complementar o que o Tino falou, ele testou o Ronaldinho Gaúcho também. E acabou sobrando assim, a opção ficou sendo o William, um jogador mais jovem, de mais mobilidade, que pode fazer também a função do Hulk também, não só essa do Oscar. E aí, vem o Brasil de novo, vem com o Neymar, cortou pro meio, ele não viu que via gente ali atrás. 3 em cima dele, acabou perdendo a bola. Ele contou com 2 só, ninguém avisou que via alguém na velocidade para chegar na marcação ali por trás. Aí toca a bola o time da África do Sul, 4-0 para o Brasil, aqui no Soccer City. A cidade do futebol, palco da decisão da última Copa do Mundo, quando a Espanha conquistou o seu título, o único título da Espanha. Em cima da Holanda, 1-0, gol do Iniesta. Se bem que antes do Iniesta fazer o gol, Robben e Sneijder tiveram 2 oportunidades que podiam mudar a história do futebol. Olha a África tentando chegar. E aqui o Brasil ganhou da Costa do Marfim, 3-1, 2 gols do Luiz Fabiano e 1 do Elano. Na primeira fase, né, do campeonato, que a gente está querendo ver o Brasil aqui no grande final. Mas infelizmente a campanha brasileira ficou nas quartas de final, uma derrota para a Holanda. A Holanda que chegou à final quase, repito, tem tudo para ser campeão. Aí o William faz bonita jogada, descola o lance pela esquerda. O Neymar chega, só 1 na marcação. 1 para ele é pouco. 1 para ele é pouco. Balançou, tentou botar entre as pernas do jogador sul-africano. E houve o corte. Ele balançou, ele chamou para dançar. Convidou para dançar. Balançou. E tentou tocar entre as pernas do jogador sul-africano. 38 minutos, vamos nos aproximando do finalzinho. Vai ficando aquele gostinho de final. Porque a seleção brasileira, repito, só volta a jogar no dia 3 de junho. Longo período. Dia 7, convocação. Dia 26, apresentação. Tudo isso de maio. Dia 3 de junho, jogo amistoso em Goiânia contra o Panamá. Dia 6 de junho, jogo amistoso em São Paulo contra a Sérvia. E a grande estreia no dia 12 de junho, abrindo a Copa do Mundo na nova Arena do Corinthians em São Paulo contra a Croácia. Abertura pela direita para Rafinha. Casagrande. Rafinha, me fala dele. Foi discreto também, não teve muita jogada pelo lado dele, nem ofensiva nem defensiva. A África do Sul não atacou muito por ali, nem o Brasil atacou muito por ali. Foi uma apresentação discreta. Talvez não o suficiente para tirar o lugar do Michael, por exemplo? Não acho que foi suficiente. Aí o Dante faz o corte lá atrás. E Fernandinho? Fernandinho já é para se pensar. Joga em duas posições, primeiro volante, segundo volante, fez um gol. Atacante assim, centroavante assim, não resiste um gol. Fez um gol, mas um gol bonito, bateu bem de fora da área. Pena que não vai ter outro jogo para ele demonstrar isso, mas dá uma complicada na escalação aí, na definição do Filipão. Dá um nó na cabeça do Filipão. Né? Curiosamente, Galvão, o Dedé, quando foi testado, fez um gol, o Robinho, quando foi testado, fez um gol. Aí dá um nó mesmo na cabeça do técnico, né? Eu acho que ele já tem tudo definido. Ele tá rindo de todo mundo. Aí vai tocando o time brasileiro. 4 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Dante. Mas o toque na frente, mas foi bonito o gol. O Fernandinho foi no Brasil atrás do 5º gol. O Jô tentou o toque no meio. Na devolução para Neymar. Puxa mais atrás para Ramírez, caiu agora pela esquerda, toca no meio para o William, a enfiada de bola para Ramírez, foram do corpo dele, ele ficou no chão, a bola foi pela linha de fundo, ninguém reclamou, então não é pênalti, né, Arnaldo? Não houve nada. Boa arbitragem do Antônio Cachala, da Gola. Apitou feijão com arroz, não complicou, não quis aparecer, isso que é importante. Isso é um jogo que qualquer um pediu a Deus para apitar, né? Sem disciplina, sem violência, sem nada. Nem sempre. É porque essa seleção da África do Sul, de todas que eu tenho visto, a do Joel era melhor e a do Parreira também era melhor que essa. Mas essa ganhou da Espanha de 1-0. Há 3 meses. Pouco mais de 3 meses aqui mesmo ganhou da Espanha de 1-0. Tá jogando ali atrás o time sul-africano. Fazendo toque, abertura pela direita. Zungu. Carregou, trouxe para o meio, enfiada de bola é muito forte, a bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Como será que andam as notas, hein? Será que mudou a nota do Fernandinho? Está achando meio injustiça com ele.
aquela coisa da nota mais baixa. Ele e o Fred estavam com as notas mais baixas, as notas mais altas eram do Oscar e do Davi Luiz, mas eles saíram. O Oscar saiu logo no intervalo, o Davi Luiz saiu logo depois, sentindo alguma coisa na coxa. A gente espera que não seja sério, torce para que não seja sério. Galvão, não entendi os quebrados, mas o público chegou a 51 mil. Então você praticamente acertou. O trânsito atrapalhou um pouquinho a chegada no primeiro tempo. Muito bom o público. O estádio é muito grande, né? Tem capacidade para mais de 90 mil pessoas. Olha lá que beleza, ó. Lindíssimo estádio, continua muito bonito. Muitíssimo bem conservado depois da Copa do Mundo. Repito, o entorno do estádio, as vias de acesso. Tudo muito bem organizado, tudo muito bacana. E a festa que a torcida faz, né? Independentemente do resultado. E o tempo inteiro cantando, dançando. Ó, vamos ver notas aí, vamos ver nota. Porque eu tô curioso para saber a nota do Neymar. Eu queria saber a nota do Neymar. O que será que deram de nota pro Neymar? 8.2. Se aproximou do Davi Luiz e do Oscar. E o Fernandinho subiu lá para 6.3. É que é difícil mudar, muita gente votando, né? É difícil mudar assim a nota. Mas o gol tá aí, Casagrande. Muita gente como você, centroavante, adora. Todo torcedor adora ver um gol, ainda mais um golaço desse. 43 minutos, já o Casagrande então faz uma análise final de como se apresentou a seleção brasileira. Tentou ali pelo meio, o William hoje não foi o que eu esperava. Confesso que com esse espaço que dá a seleção da África do Sul, não foi o que esperava, não sei o que o Filipão poderia pensar disso. Walter Casagrande Júnior, agora, amigo, é convocação dia 7, essa bola saiu. É convocação dia 7 e jogo só no dia 7 de maio, convocação e jogo só no dia 3 de junho. É isso aí, agora eu acho que a seleção, a festa que a torcida faz. É muito bacana. É legal, o povo africano é muito alegre e um jogo desse aí entre Brasil e África. Aí, e lá vem o Brasil, segura aí, que pode ter um quinto gol. Neymar partiu, puxou pro meio, vai bater! Ela saiu! Quase que beijando ali a trave esquerda, ali por baixo, mais uma jogada do Neymar. Só para ser rápido, eu acho que o teste serviu muito, mas muito mesmo para o foco da seleção brasileira. Eu achei a equipe bem focada, por ser um amistoso, foco, determinada e ligada no jogo. Isso foi muito bom. Uma das coisas mais importantes da conquista da Copa das Confederações foi exatamente o foco. A forma com que ela jogou, com que ela marcou, com que ela tomou espaço. É muito bom que isso permaneça num amistoso em que, para a grande maioria, era apenas mais um amistoso antes da última convocação. Aí lateral para a seleção brasileira. Rafinha chega por ali. Carrega, faz o toque para o meio. O Jô tentou com o Ramírez, a sobra para o próprio Jô. Vem atrás o William. Puxou mais atrás ainda para Fernandinho. Dá um tapa na bola. Jogou com o Neymar. Mais solto no segundo tempo. Bonito toque para Ramírez. Tem Daniel Alves pela esquerda. Tocou para o Daniel. Vamos chegar ao finalzinho do jogo. O cruzamento para o Jô. Ajeitou de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! É do Brasil! Neymar é o nome dele. Mais uma da grande estrela do futebol brasileiro, deixa o terceiro dele. Nessa goleada de 5-0, lindo toque do Jô, vendo o Neymar entrar por ali. Olha o Daniel, no cruzamento que é um passe na cabeça do Jô. O Jô deixou pro Neymar, o Neymar chegou antes do goleiro, deu um toquinho na bola. 5-0 pela seleção brasileira contra o adversário, que ela nunca conseguiu fazer mais de um gol de diferença. E 3 gols do Neymar, quer mais? Tá bom demais. Para o último jogo antes da convocação final. No dia 7 de maio. Jogo só no dia 3 de junho. Vai terminar o ato. E Neymar não marcou nos últimos 3 jogos da seleção, né? Então hoje tirou a diferença. Tirou aí a diferença o Neymar hoje. 5-0 para o Brasil, 3 gols de Neymar, vai terminar o jogo. Não foi ser pedido ali no campo, que quando ele fez o gol, ele deu uma beliscada ali na canela dele. Pode terminar o ato, né? Já passamos aí, vamos para 2 minutos ali no tempo regulamentar. 5-0 para o Brasil.
África do Sul toca a bola, o torcedor sul-africano faz a festa, mesmo tomando uma goleada por 5-0. 1 de Oscar, 1 de Fernandinho e 3 de Neymar na goleada brasileira. Ameaça arriscar, vai pro ataque, o juiz corre, vai pra cima da bola. Será que ele vai fazer que nem o Arnaldo no final da prova de 82? Vai ficar com a bola pra ele? Aí o toque de lado. Já vamos aí para mais de 2 minutos de acréscimo. Vem tocando a seleção da África do Sul. O Thiago cerca por ali. O Brasil se fecha com tranquilidade. Não deu espaço. Na verdade, não deu nenhuma chance real de gol para o time da África do Sul. Foi uma vitória incontestável. E muito bacana ganhar de 5-0 para ficar com o moral bem elevado. E se bobear ainda sai o sexto. Ó. Aperta o Brasil para tomar a posse de bola. O juiz quer jogo, ele gostou. Quando partiu o Brasil, ele está marcando ali, mas ele está marcando é falta. Ele não está marcando fim de jogo, não. Aí, Arnaldo, ele quer o seguinte. Foi bem que você já disse. Ele está curtindo, né? É o jogo da vida dele. O jogo mais importante da carreira dele. Ele declarou isso antes do jogo. A enfiada de bola. Thiago Silva, ajeita no peito. Tocou pro Dante. William, abertura. Daniel, joga pela direita, joga pela esquerda. Grande jogador. Ele meteu a bola na cabeça do Jô para que o Jô ajeitasse para o quinto gol do Neymar. Ergueu o braço, Antônio Cachala. Final de jogo em Johannesburg, na África do Sul. 5 para o Brasil, 0 para a África do Sul. A quinta apresentação do Brasil contra a África do Sul. Uma goleada por 5-0, uma vitória incontestável, uma boa apresentação dessa seleção brasileira. 3 gols do Neymar, um gol do Fernandinho, um gol do Oscar, que abriu o placar logo no início. Portanto, uma grande vitória brasileira. Voltamos já já. Ainda continua Marcos e Mauro Naves aqui no gramado. Globo, a gente se liga em você. Eu vou entrevistar rapidamente o Thiago, que é o capitão, porque ele já vai receber o troféu da amizade. Thiago, fecha de uma maneira maravilhosa, o 5-0, independentemente da qualidade da África do Sul. Agora é aguardar esse 7 de maio e se concentrar para a Copa. É verdade, fechamos bem, né? Chave de ouro, se eu não me engano, de 20 jogos, 16 ou 15 vitórias. Então isso nos dá uma moral muito grande, uma motivação ainda mais, uma confiança um pouco maior, para que a gente possa descansar um pouquinho a mente, né, agora, nesses 3 meses que antecedem a Copa do Mundo. Mas fechamos com chave de ouro, que é aquilo que o Filipão pedia. Esse time está pronto para a Copa? É só ajustes? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Fizemos uma Copa das Confederações maravilhosa. Fechamos essa nossa preparação para o Mundial com chave de ouro. Então agora é descansar, jogar os campeonatos que tem que jogar, se preparar bem, porque o Mundial, com certeza, a gente vai fazer de tudo para conquistar. Obrigado, Gal. Muitos vão dizer que o placar foi largo porque a gente enfrentou uma seleção fraca, mas eu acho que foi a seleção brasileira que impôs o seu jogo e fez com que o jogo favorecesse pra gente. Acho que a nossa equipe está de parabéns e agora é esperar aí a convocação final e começar a se preparar pro... Legal. Você acha que está na lista? Acho que sim. É brincadeira.